Olá, olá pessoal, continuando a nossa série A Grande Colheita. Ontem a gente falou um pouco de quando Deus estabeleceu cada vegetação, cada tipo de vegetação e ordenou pela palavra dele que cada uma frutificasse de acordo com a própria semente. Hoje a gente vai falar uma situação quando a frutificação não ocorre. É um caminho que a gente está construindo em três partes para realmente falar da grande colheita do ponto de vista de Deus. E a reflexão de hoje passa por uma situação, pelo contexto do capítulo 11 de Marcos, quando Jesus chega em Jerusalém, observa todas as coisas, observa o templo, e como já estava escurecendo, ele se retira com os discípulos e no dia seguinte ele volta. Só que durante esses acontecimentos acontece um fato bem inusitado que nos faz refletir algumas coisas. Por exemplo, a situação é a seguinte, e aí a gente reflete em cima dela. A Bíblia relata que quando Jesus estava caminhando, ele sentiu fome. Estava saindo de Betânia, é o nome de uma cidade, e ele sentiu fome. E à distância ele viu uma figueira cheia de folhas. E aí quando ele chegou perto para pegar algum figo para comer, não tinha figos, e a Bíblia relata porque não era tempo de figos. Acontece algo depois disso que eu vou relatar, mas primeiro a gente tem que refletir algumas coisas, né? Olha só, é curioso, né? Por que a Bíblia faz questão de relatar que Jesus sentiu fome na humanidade, que ele assumiu a nossa pele, a nossa humanidade. E a gente tá sujeito a essas coisas, fome, sede. Mas para você ver, né? O, o Criador que se encarnou sentindo fome. É mole? Isso nos faz pensar do que temos sentido fome, do que temos nos alimentado, sabe? O que a gente considera essencial para matar a nossa fome, mas não só a nossa fome física, a nossa fome biológica que é necessária para o corpo manter as funções, sabe? Isso é extremamente importante também, mas do que entre aspas, nosso coração tem sentido fome, tem sentido fome de fazer as coisas certas, tem sentido fome de fazer maldade, tem sentido fome de complicar demais as coisas. Não sei. Isso é algo que você precisa responder para você mesmo e eu preciso responder para mim mesmo. Mas é uma reflexão que fica a partir dessa situação. E a Bíblia também continua relatando. À distância ele viu uma figueira cheia de folhas. E aqui eu pergunto, como que o Criador de todas as coisas não saberia que não era tempo de figos, como a Bíblia relata? Mesmo à distância, acho que o Criador de todas as coisas, ali na pessoa de Jesus, não ia saber que aquela figueira só estava cheia de folhas. Se ele lá no começo de todas as coisas estabeleceu cada tipo de vegetação, cada tipo de semente, o Criador não iria saber? Há algo que pode ficar escondido de Deus? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não há algo que fique em trevas que não venha a ser revelado. Então eu acho que uma simples situação dessa, de uma árvore cheia de folhas, o Criador não ia saber que ela não tinha figos? Enfim, mas aí a continuação dos acontecimentos mostra que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Que ele se aproximou e viu que não tinha figos, então ele
fala que ninguém coma mais do seu produto, do seu fruto. Aqui tem outra reflexão, outras reflexões, na verdade, né? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso com a figueira, tadinha da figueira? Como eu disse, o Criador de todas as coisas não ia saber o que estava fazendo. E quando eu disse para você sobre o contexto do capítulo, é exatamente para a gente não perder essa visão na reflexão. Às vezes a gente quer ter a visão tão fragmentada das coisas, a gente quer a visão de Deus que nos interessa num determinado momento, e a gente esquece que Deus é um todo. A gente nunca vai conhecer plenamente Deus aqui nessa vida, mas a gente precisa ter a consciência de que Deus é um todo. Ao mesmo tempo que Deus é justiça, Deus é amor. Ao mesmo tempo que Deus é paciente, Deus também se ira. A gente tem que ter essa visão equilibrada, apesar de a gente nunca conseguir conhecê-lo plenamente aqui nessa vida. A imagem que a gente tem até do próprio Deus, do próprio Criador, passa pela visão deturpada que o pecado causou em nós. A Bíblia diz que a nossa visão agora é como num espelho embaçado, num espelho opaco. Só que na consumação de todas as coisas, a gente vai conhecê-lo assim como ele nos conhece. Porque Deus sempre nos conheceu por causa da visão eterna dele. E essa figueira relata um pouco dessa consumação de todas as coisas. Porque lembre-se, anteriormente Jesus tinha observado todas as coisas, tinha observado o templo. E o que estava acontecendo no templo? Pessoas vendiam animais pelo sacrifício, porque, como eu já comentei por aqui em alguma outra série, naquela época, naquela cultura, o sacrifício pelo perdão dos pecados estava de acordo com a lei que o próprio Deus tinha dado para o povo não se perder, e várias vezes o povo se perde, e hoje em dia é assim mesmo também, sabe? Às vezes a gente confunde justifica as nossas falhas porque a gente é imperfeito, mas uma coisa nunca vai justificar a outra, porque a gente nunca vai ser perfeito. E só que o fato da imperfeição não justifica certos erros, porque certos erros a gente escolhe cometer. Eu sei que é complicado falar esse tipo de coisa, mas é verdade. Eu tô sujeito a sempre estar me vigiando, você também, enfim, né? Aqueles que realmente querem viver corretamente, né? Apesar dessa imperfeição. E a ilustração dessa figueira mostra isso, mostra um pouco dessa consumação de todas as coisas. Porque as pessoas se aproveitaram da falta de conhecimento de muitas pessoas com essa venda de animais e um ganho desonesto, um lucro em cima de pessoas, um lucro em cima da necessidade da pessoa se sentir perdoada por Deus, sabe? Por meio desses sacrifícios. E quando Jesus amaldiçoa essa figueira, ou seja, ela seca desde a raiz, é justamente para ilustrar esse tipo de coisa, para ilustrar que muitas vezes a gente está vivendo uma religiosidade vazia, uma religiosidade seca, uma religião seca, uma religião que não frutifica. Porque se no templo o próprio Deus, na pessoa de Jesus, observou os cambistas, né, as pessoas fazendo esse tipo de coisa no templo, quem dirá em outros lugares, né? Quem dirá fora do templo, como que não devia ser certas coisas naquela época. Então, por isso a importância da visão inteira. E depois disso, Jesus retorna ao templo e aquela situação clássica, né? Aquela
situação famosa de que Jesus entrou no templo, virou a mesa, expulsou os mercenários e falou assim: vocês não sabem que está escrito que a minha casa será casa de oração? E o incrível é que todos esses acontecimentos de Jesus, né, que esse acontecimento chama-se de purificação do templo, estava tudo descrito já nos livros do Antigo Testamento na Bíblia, e Jesus só passou cumprindo certas coisas que já tinham sido declaradas a respeito dele mesmo. E aí o mais interessante, né, que depois dessa situação, os discípulos retornando por aquele caminho com Jesus, eles declaram: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ainda continua lá daquele jeito, seca. E Jesus fala: da mesma forma que o perdão é feito por Deus, vocês também perdoem uns aos outros. Isso me mostra que se a gente quer realmente viver uma religião verdadeira diante de Deus, a gente, em primeiro lugar, precisa compreender o perdão liberado por Deus naquela cruz por meio da vida de Cristo. E se a gente não estiver expressando esse perdão uns pelos outros aqui, a gente vai só ficar criando figueiras secas ao nosso redor, começando por nós mesmos, começando por raízes de tristeza, angústia, agonia dentro de nós. Sabe, é muito forte, sim, falar esse tipo de coisa, mas os nossos dias, às vezes, abafam, né? Abafam esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, porque não é vantajoso, porque não é conveniente, sabe? O que temos feito que tem secado vidas ao nosso redor? Será que temos uma constante vigilância de nossas palavras e atitudes para vidas ao nosso redor não se tornarem figueiras secas? Porque veja só, um fato bastante interessante. Na cultura judaica, a figueira tem um símbolo de segurança, prosperidade. Não nada místico, não estou mistificando as coisas aqui. Mas esse simbolismo encaixa perfeitamente nessa reflexão. Porque se algo que na cultura judaica tem um símbolo de segurança, de prosperidade, como que tem sido isso em nossas vidas? O que temos considerado realmente a verdadeira prosperidade, a verdadeira frutificação em nossas vidas? Será que para nos sentirmos frutíferos precisamos secar outras vidas? Será que temos batalhado pela nossa frutificação e pela frutificação de outras pessoas? Ou temos colocado barreiras? Porque pessoas têm objetivos diferentes nossos e aquilo incomoda. A nossa ação tem sido em secar aquela pessoa nos objetivos, nos planos, para a gente se sobressair, para a gente ser o destaque ali, ser o foco. Porque era o que acontecia nessa situação no templo lá. Esses comerciantes, né, mercenários da fé, faziam isso, vendiam esses animais e se aproveitar das pessoas. Sabe, eles faziam um punhado de regrinhas, não cumpriam nenhuma delas, mas empurrava isso para as pessoas, para tornar vidas pesadas, vidas secas. Sabe, eu não sei se você já observou um deserto, já viu fotos, mas o próprio deserto, ele encontrou uma forma de ser um ambiente rico em determinados tipos de vidas também. O cacto, por exemplo, ele tem recursos de armazenamento de água. Animais foram criados para viver nesse tipo de ambiente,
se adaptaram a esse ambiente pela forma que o Criador os projetou. E nós, o que temos feito? Nós temos procurado uma maneira de nos adaptarmos em tempos áridos e também proporcionar a frutificação de outras vidas em tempos áridos? Ou temos nos aproveitado? Temos agido sempre por egoísmo? Sempre as coisas têm que girar ao torno do que nós queremos e os outros que se danem. Se outros forem perdidos, se outros forem secos, no meio disso tudo a gente não se importa, porque o que importa é só a nossa vontade, o nosso egoísmo, o que a gente acha que é resultado, o que a gente acha que é melhor pra gente o tempo todo, e na verdade, no final das contas, não vai passar de folha seca que vai queimar na consumação de todas as coisas, né? Às vezes a gente precisa, ou muitas vezes, né? A gente precisa ter essa parada, essa análise, ter esse olhar à distância que Jesus teve da figueira e ver ali, só tinha folhas. Às vezes a gente está sendo enganado porque a gente está olhando à distância e tá sendo enganado pela aparência das coisas. E pessoas estão nos enganando, achando que estão frutificando, e a gente está caindo no conto do enganador. Sabe, observe todas as coisas, mas não com o olhar do que as coisas estão te levando, estão te conduzindo. Porque pelo que somos conduzidos, vai revelar o destino que a gente vai. A Bíblia diz que a porta larga, o caminho largo, a visão larga, que todas as coisas pode, que tudo é permitido, tudo é válido, vai levar à perdição, vai levar ao inferno. Só que a porta estreita é o caminho de Deus. E ela sim é árdua, é árida, mas ela sim vai proporcionar a verdadeira frutificação em nossas vidas. Sabe? Que do que valerá a gente poder todas as coisas, fazer todas as coisas? A gente nunca vai encontrar um limite. A gente sempre quer viver um discurso de ao infinito e além, e não considera a importância que até mesmo limites é importante para a gente conseguir resultados verdadeiros, resultados que permaneçam, mas não resultados secos, resultados infrutíferos. Fica ligado que amanhã a gente vai construir o terceiro caminho para a frutificação verdadeira que a gente vai refletir.